Boa noite. Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nesta noite vamos estar trazendo mais um assunto para estarmos compartilhando com vocês. E como tenho colocado, se você ainda não nos segue, siga-nos para mais vídeos e compartilhe com outras pessoas também, para que junto nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida, um pouquinho mais sobre nós como seres humanos, porque sabemos que como é difícil de nós entendermos o ser humano e muitas vezes entendemos até nós mesmos. Por isso que buscamos um tempinho de meditação sobre assuntos que fazem respeito à nossa vida e a nós como pessoa. E nesta noite nós vamos estar trazendo mais um assunto e a frase de hoje diz assim, ó: nunca seja como uma fotografia que só mostra beleza. Seja como uma moeda que de um lado mostra o rosto e do outro mostra o seu valor. Então vamos estar parando um pouco para pensar sobre essa frase e tirarmos o que nós podemos tirar de proveito dessa frase. Então, por exemplo, mostrar o nosso valor. Entendemos um pouquinho sobre o que nós temos de valor em nós mesmos. E a primeira coisa que acontece muitas vezes é pessoas que se acham mais daquilo que são. Esse é um problema também. Então, primeiro vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. E por que é um problema? Porque quando você se acha mais do que você vai ter que estar, na verdade, sempre exagerando na sua propaganda. E isso pode te causar problemas. E tanto de uma fase quando você se acha demais, como quando você não reconhece o seu valor, tudo está na questão quando nós não nos conhecemos a fundo realmente o valor que cada um de nós tem. Então, por exemplo, muitas das vezes essas pessoas que se acham muitas vezes, é uma forma que elas fazem para tentar esconder muitas vezes aquele vazio até mesmo que elas próprias vê dentro de si. Então elas começam a inventar coisas que na verdade elas não são. E isso vai causar problemas. Então, a importância de nós sabermos nos valorizar, mas nunca nos acharmos mais daquilo que nós somos. Ou seja, não fazemos falsas propaganda de nós mesmos. Para mim, não fazer isso, eu preciso saber o potencial realmente que eu tenho. E na segunda parte, que seria nós reconhecer o nosso valor, por que muitas vezes é tão difícil? Porque é difícil nós nos analisarmos a nós mesmos. É difícil nós pararmos para reconhecermos realmente qual é o potencial que nós temos. E aí o que nós fazemos? Nós buscamos muitas vezes nas pessoas. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da aprovação das pessoas. Isso é uma forma que eu estou demonstrando que eu não reconheço o meu valor. Claro que não é totalmente errado você buscar a aprovação das pessoas, mas quando você depende da aprovação das outras pessoas, é porque você realmente não reconhece o seu potencial. Ou seja, por exemplo, eu faço um certo trabalho. Então, após terminar esse meu trabalho, eu tenho que analisar e eu mesmo aprovar ou reprovar. Agora, a partir do momento que eu termino o meu trabalho e vou buscar a aprovação de outras pessoas, é que, na verdade, eu mesmo não reconheço e não consigo me avaliar a mim mesmo. Então, a importância de eu conseguir saber realmente o potencial que eu tenho. A partir do momento que eu sei o potencial que eu tenho, eu não vou ficar na dependência da aprovação das outras pessoas. E o que acontece? Quando nós vivemos na dependência da aprovação das pessoas, nós vamos correr o grande risco de sempre sermos reprovados. Por que acontece isso? Porque o padrão
das pessoas, na maioria das vezes, ele é altíssimo, porque é o padrão do mundo, é o padrão do sistema. Então, a partir do momento que eu busco a aprovação de um sistema, que eu busco a aprovação sempre do mundo, eu vou correr o risco de me tornar uma pessoa frustrada, porque eu dificilmente vou conseguir alcançar o padrão que me é cobrado. Por isso que eu preciso realmente reconhecer o meu potencial. Eu preciso realmente reconhecer o meu valor para não ficar na dependência das pessoas. E principalmente da dependência do sistema, da dependência do mundo. Que o padrão do mundo é muito alto. E a maioria de nós não conseguimos chegar ao nível que nos é cobrado. E por isso que muitas vezes nos tornamos pessoas frustradas. Por isso que eu preciso reconhecer o meu potencial, por isso eu preciso reconhecer o meu valor, para que mesmo que eu não seja aprovado pelo mundo, eu mesmo me aprove. Ou eu tenha a noção de saber o quanto eu tenho que melhorar. Não na cobrança que o mundo me faz, mas na minha própria cobrança dentro da questão que eu sei o que eu fiz. Então, olha a importância de eu saber o meu valor. A importância de realmente eu saber o potencial que realmente eu tenho, seja em todas as áreas da minha vida. Seja profissional, seja na minha vida particular, mas eu saber o potencial que realmente eu tenho, para não viver na dependência do mundo. E a palavra que nós temos para essa noite está lá em Marcos 8, 27 e 29. Vamos ler, que diz assim, ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então, o que nós vemos nessa passagem aqui? Que o próprio Jesus, Filho de Deus, quando ele esteve aqui nesse mundo, as pessoas não o reconheceram, não sabiam, não deram valor realmente a Jesus. Ele sendo Cristo, o Filho de Deus. Tanto é que não o reconheceram, não sabiam quem ele era e não o valorizaram, tanto que o crucificaram. Entende? Então, por exemplo, se o próprio Jesus foi desvalorizado, se o próprio Jesus não foi reconhecido pelo mundo, e as pessoas o confundiam porque não sabiam quem ele era, assim acontece conosco também. As pessoas não nos conhecem, não sabem o nosso potencial, não sabem o que nós temos. Então elas sempre vão nos cobrar cada vez mais. E se o próprio Jesus não conseguiu chegar ao padrão deste mundo, como nós vamos conseguir chegar? Como diz aquela frase, nós não temos condições de agradar todo mundo. Não temos condições. Então, por exemplo, eu tenho que fugir dessa cobrança do mundo, da cobrança da grande mídia que sempre fica me questionando daquilo que eu sou ou do meu valor. Eu preciso reconhecer o meu valor. E como o próprio Cristo que esteve aqui não foi desvalorizado, não o reconheceram como Filho de Deus. E então, muito mais, nós nunca vão nos reconhecer, nunca vão saber realmente qual é o nosso valor, qual é o potencial que cada um de nós tem. Então, por isso, nós precisamos saber. Cristo sabia e ele sabe quem ele é, ele sempre soube quem ele era. Então, ele não dependia da aprovação do mundo. Ele simplesmente perguntou para ensinar aos seus discípulos, mas Pedro foi um que reconheceu, que disse, não, tu és o Cristo. Então, essa é a grande verdade. Nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos conhecer realmente quem nós somos, para não exagerarmos naquilo que nós somos e também não nos menosprezar também naquilo que nós temos, mas reconhecer o nosso valor e não depender da aprovação das outras pessoas.
Porque se eu viver na dependência das outras pessoas, como eu falei antes, eu corro o risco de ser uma pessoa frustrada, porque não vou ter condições de alcançar o padrão que me é cobrado. Então, isso é algo que eu preciso buscar em mim mesmo e saber. E não é tão fácil assim. Parece fácil, mas não é tão fácil eu reconhecer, porque nós vemos de um mundo, nós vemos de tantas coisas que parece que a todo momento querem nos desvalorizar. Desde criança, quando nós vemos, muitas vezes na escola, muitas vezes em casa, na família, nós sempre somos menosprezados muitas das vezes. Então, muito difícil é nós nos valorizarmos e sabermos o valor que realmente nós temos. Agora, não podemos deixar que a circunstância, que as pessoas ou o mundo venham nos desvalorizar como pessoa. Para isso, eu tenho que conhecer o meu valor. Saber que eu sou uma pessoa importante, primeiramente para Deus e depois para mim mesmo. E isso me basta. Isso que eu tenho que entender. Se eu sou uma pessoa importante para Deus e eu sou importante para mim mesmo, isso me basta. Que eu não venha viver na dependência das pessoas, da aprovação das pessoas, nem da aprovação do mundo. Amém? Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. E muito obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.